Sabe, normalmente criamos a imagem de alguém no primeiro contato que temos com ela, a nossa primeira vista. Tudo isso graças a um mundo de imediatismo, onde não queremos perder tempo com alguém que num primeiro momento não vale a pena. Pelo menos é o que julgamos e pré-julgamos acerca dessa pessoa. Mas muitas vezes, ao conhecermos mais profundamente esse alguém, nos permitindo dar uma segunda olhada, um segundo olhar, podemos ver que de fato essa pessoa não é quem nós imaginávamos e muitas vezes mudando totalmente a nossa visão deturpada acerca dela. E é assim que em algumas oportunidades na vida surge o amor. E isso é o que parece ter ocorrido com Mitaka Asa para com Denji, conhecendo mais profundamente aquela pessoa que ela julgava ser escrota, vil e maligna. E quando ela acaba tendo algum tipo de encanto sobre o Denji, simplesmente lembramos que aqui é Chainsaw Man, então sempre vai ter alguma desgraça que pode acontecer. Chainsaw Man, capítulo 117. Se você quiser saber sobre todas essas nuances, então fique até o final do vídeo e acompanhe, junto com Mano Joe nessa jornada, o caminho que Mitaka Asa e Denji irão trilhar. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, pro capítulo 117 de Chainsaw Man, onde temos a Mitaka Asa provavelmente se apaixonando pelo Denji, ou pelo menos começando ali surgir no seu coração uma paixão, um amor, que pode ser desenvolvido conforme o tempo for passando, mas temos também a Yoru querendo transformar o Denji de fato em uma arma, o que mostra um perigo para o garoto que começou a amadurecer agora e parece ter mudado muito. E é sobre tudo isso que nós vamos comentar nesse capítulo, então fica no vídeo até o final. E já agradeço todo mundo que tá deixando aquele like, eu sei que vocês estão deixando aí aquele like, então muito obrigado para todo mundo também que tá se inscrevendo, compartilhando e comentando. E sem mais enrolação, vamos direto pro capítulo. Seguinte galera, o nosso capítulo vai começar com alguns sons que estão ecoando ali no aquário, como dum, 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 e ao que parece, realmente a Mitaka Asa estava transformando ali o aquário em sua arma, que poderia ser até um tridente, mas na verdade ele só vai ter um chifrinho ali, né? Bom, mas é nesse momento que nós começamos a ver um pouquinho do desenvolvimento e amadurecimento do próprio Denji, se comparado ao começo de Chainsaw Man, que ele agia exatamente como um cachorro fiel a alguém, onde ele não pensava sobre as suas atitudes e simplesmente obedecia tudo que mandavam. E é então que o Denji se recorda de tudo isso, que ele decidiu na sua própria mente, que ele decidiria as coisas da sua vida sem que as pessoas mandassem nele, ou seja, ele iria pensar antes de obedecer ou então escutar o pedido de alguém. E claro que isso é um desenvolvimento do Denji, porque logo no começo da segunda parte nós percebemos que ele não liga para o que as pessoas falam e tenta seguir a sua própria vida, mas mais do que isso, ele ainda enfrenta os dilemas do seu passado, até porque ele viveu uma vida inteira assim. Em 1 ano ou 2 anos, ele não vai mudar completamente ou então amadurecer completamente, como qualquer outra pessoa normal. Mas nós já podemos perceber alguns gatilhos de amadurecimento nele, que já está pensando mais, entre algumas aspas, em si mesmo, e podemos ver que conforme o tempo for passando, talvez ele adquira ali um objetivo na sua vida, e não só cuidar da Nayuta, ou então ficar com alguma mulher e esse tipo de coisa que a gente sabe que são os desejos mais primitivos que ele tem, graças à sua carência. A carência de ter alguém ao seu lado, visto que ele perdeu alguns amigos essenciais no meio do caminho, como o Aki, a Power, a Himeno e por aí vai. Bom, é nesse momento que ele resolve abrir os olhos, desobedecendo entre aspas ali a Mitaka Asa, mas acaba aparecendo um pinguim, e um pinguim aparece logo na sua frente. Ele fica todo feliz, vê que o pinguim é todo bonitinho, e nós saímos ali do aquário. Finalmente a Mitaka Asa conseguiu transformar o aquário em arma e entrou na batalha contra o demônio da eternidade. Outro detalhe acerca disso é que talvez vocês não tenham reparado que a Mitaka Asa provavelmente, ao transformar
transformar o aquário inteiro, ou pelo menos grande parte dele, como nós vamos ver logo nas imagens a seguir. Parece que ela deixou de propósito para que um pinguim ficasse vivo e o Denji pudesse ver esse pinguim. Pelo menos essa é a teoria que eu acredito que ela, na mente dela, conseguiu fazer isso, porque não é à toa que um pinguim apareceu bem na frente dele e alguns outros animais estão dentro da arma do aquário que a Mitaka Asa vai usar para lutar contra o demônio da eternidade. Notaram isso? Gostaria de saber a opinião de vocês. E é então que nós vemos ali que ela transforma uma parte do aquário, mas ao mesmo tempo, pelas falas do próprio demônio da eternidade, nos dá a entender que ela não transformou completamente, ou seja, ela apagou aquele 1 milhão de ienes, então pelo menos ela teria direito a uma parte, uma grande parte pelo menos do aquário, porque alguns peixes ainda ficam ali no chão e o bichão vai tentar lutar contra ela. Só que como o bichão foi descoberto, ele fica pé da vida e é então que ele reclama lá com a Kiga-chan dizendo que ela enganou ele, porque no final das contas ele se sairia bem nessa e ele não se saiu. Até porque ele ainda deve acumular um grande medo do Chainsaw Man, se é que ele possui alguma memória que ele tem ali do Chainsaw Man no passado, onde ele foi derrotado. Até porque, pra vocês que não se lembram, quando o demônio morre, ele perde as suas memórias anteriores, tá bom? Então, tá aí dito pra vocês. De toda forma, ele vai atacar a Mitaka Asa, o Yoshida protege com seu demônio do polvo e finalmente ele deu valor ao céu azul, até porque ele ficou preso o tempo inteiro no aquário e ele diz ali pro demônio da eternidade que, bom, você vai morrer, mas eu vou te agradecer antes, porque agora eu consigo dar valor pro céu azul. Ou seja, quando você não tem algo ou quando você perde algo, você aprende a dar mais valor pra esse tipo de coisa. Parece uma frase boba, mas é um ensinamento que cabe a todos nós. É então que a Mitaka Asa troca de lugar com a Yoru e a Yoru já percebe ali que a Mitaka Asa se sente culpada pelos peixes e tudo. Ou seja, ela se importava com aquele aquário. Mas por que ela se importava com aquele aquário? Primeira coisa, segundo o que nós vimos nos capítulos passados, aquela coisa mais focada dela, aquela obsessão dela, ou até mesmo a sua dedicação para falar sobre as águas vivas, sobre as estrelas do mar e esse monte de coisa, parece que ela realmente gostava daquilo. Não era simplesmente que ela se preparou para aquele evento, para aquele encontro, para parecer legal no encontro. Parece que ela fez tudo aquilo porque ela também gostava de ir ao aquário. E mais do que isso, nós temos a importância dos capítulos anteriores, quando alguém dentro do aquário, ou seja, o aquário se torna um lugar especial para ela, onde ela teve aquele contato com o Denji e foi a primeira pessoa que sentou em pé de igualdade com ela, olhou firmemente para ela como uma pessoa normal e não como uma pessoa idiota como as outras achavam. Detalhe é que o Denji disse para ela que o papo dela é chato e que não que ela é chata. Ou seja, aqui a gente tem aquela famosa distinção. Ele não julga a pessoa pelo papo dela, mas sim pelo que tem no interior dela, porque ele a considera uma pessoa divertida, fazendo ela se sentir cada vez melhor ali com o seu ego, mas não só isso, como também vendo o Denji de uma outra forma. E é por isso que ela se sente culpada por ter transformado ali o aquário naquela arma. Então ela não sente culpa por ter pagado 1 milhão e tudo, esse monte de coisa, mas por transformar aquele lugar que se tornou meio que especial, ao mesmo tempo em uma arma que logo ela não utilizaria mais. Seria como juntar memórias e sentimentos que você tem acerca de um lugar e depois jogar fora, né, para poder derrotar um inimigo, tudo bem, mas jogar isso fora, que você considera de fato algo importante. E é então que ela começa a lutar mais uma vez ali com o demônio da eternidade e, como eu disse pra vocês, lança a própria lança em cima dele e quando fura ele ali, esparrama todas as tripas, tudo esses monte de negócio e sai um monte de peixe, tubarão, um monte de coisa. Então o que acontece? Por isso que eu acho que aquele pinguim, ele internamente, pelo menos na cabeça dela, mesmo ela sem saber como utilizar exatamente, ela guardou pro próprio Denji, pra ele poder pegar num pinguim. E é por isso que o Denji, mais pra frente no capítulo, ele vai ficar feliz. E aí então, com o bichão derrotado, o presidente do clube dá uma olhada pra Mitaka Asa e fala: Mitaka Asa, você tem esse poder, então quer dizer que... Bom, esse quer dizer que ele pode estar se apaixonando ou vendo ela de alguma outra forma, que eu acredito que não é isso. E a segunda possibilidade, e a maior, é que ele sabe como a representante e o professor morreram. Ou seja, ele já pensou: opa, então foi ela que matou eles através desse poder, porque esse é o mesmo poder que utilizaram lá para matar a representante e o professor. Não acham isso interessante? Bom,
parece ser isso, mas ele está escondendo ali essa informação pelo que nós vimos. E nós vemos ali o Denji todo feliz com os animais, até porque os animais são seres que gostam mais do ser humano, né? Que não olham muito pra gente da mesma forma que nós olhamos uns para os outros. Da mesma forma que eu olho pra você com malícia ou com alguma coisa desse tipo, enquanto um animal ele não olha você dessa forma, ele é ingênuo. Então por isso que ele combina muito ali com o Denji, e o Denji ele se sente feliz de pegar ali num animalzinho, né? E fica todo feliz. E é então que, derrotado ali o demônio da eternidade, chega um monte de pessoal ali, e enquanto isso nós vimos lá em cima a Kiga escondida, dizendo assim: puxa, eu sabia que isso não ia funcionar. Vou tentar da próxima vez. Só que tem alguém olhando pra ela, e esse alguém é o Yoshida. Yoshida é esse que tem uma teoria lá do canal Solo Oriental, da Renata, onde ela disse que talvez, quem sabe, é uma teoria, que o Yoshida seja filho do Kishibe, e por isso eles estejam trabalhando juntos na segurança pública, e graças a isso também o Yoshida é muito bom. O que nos faz lembrar um pouquinho do passado do Kishibe e a sua aparência, que é bem parecida sim com o Yoshida. Talvez eles sejam parentes, talvez não, mas aí vai uma teoria que não é minha, mas é da Renata, beleza? De toda forma, Kiga-chan foi embora, e ao chegar ali os policiais, todas as pessoas para cuidar das coisas, é explicado para eles tudo e o pinguim acaba sendo levado, né? Nisso o Denji fica extremamente triste, mas nós vemos a Mitaka-asa notando o quão triste ele ficou. Ou seja, ela viu do Denji uma pessoa que a entendeu, uma pessoa que gostava ali realmente dos bichinhos. Ela viu uma pessoa que ela não tinha visto antes, porque ela julgou o Denji na sua primeira vista. Ela apenas viu aquelas primeiras frases que ele falou, que são idiotas ou não, mas que não revelam quem ele realmente é, tudo que ele passou, todo o seu passado e a sua profundidade como pessoa. E é então que quando ela olha o real Denji, quem ele é de verdade, ela já começa a olhar ele de uma outra forma. Ainda claro, com alguns resquícios ali de desconfiança, mas que vai se perdendo ao longo do caminho, porque o Denji leva ela pra casa e enquanto eles estão conversando, ela fala assim: poxa, esse foi o pior encontro que você já teve, né? Foi uma merda e tudo, né? E ele fala: não, não foi, eu pude tocar num pinguim, então eu me diverti, foi bem legal mesmo. E aí ela vê uma outra visão, então ela já começa a ver ali pelos seus próprios olhares que ela tá surpresa, encabulada, e ela não sabe exatamente o que falar, porque ela esperava que mais uma pessoa fosse a julgar, mas mais uma vez o Denji quebra um pouquinho da casca que tem dela, que ela se prendeu ali, pra poder mostrar que o mundo não é preto no branco e que tem um cinza, tem outras cores que podem entrar ali. E é então que o Denji, ele pergunta pra ela: olha, você disse que faria tudo que eu quisesse, né, se a gente saísse de lá e tal, se eu fizesse aquilo. E ela fala que sim, e nesse momento percebam, a Mitaka já esperava assim: puxa, ele vai me pedir alguma coisa idiota, alguma coisa escrota, tipo, pegar nos peitos, sei lá, alguma coisa idiota, porque esse cara é um cara idiota. Então ela ainda mantém ali a sua desconfiança, mas ela vai ser surpreendida logo a seguir, quando o Denji, ao invés de pedir esse tipo de coisa, e também ao invés de só querer a parte sexual, ele quer uma companhia, ele quer alguém para estar ao seu lado, porque a gente sabe que o Denji é uma pessoa carente desde pequeno, principalmente depois que ele perde a Potita, ou Potita, tanto faz. Ele sente essa necessidade de estar com alguém, como quando ele fez amizade com a Power, com o Aki, com as outras pessoas que estavam ao seu redor. E é nesse momento que ele fala pra ela que ele quer ir num encontro de novo, então vamos no encontro novamente. Isso surpreende ela totalmente, e o que começa a bater ali no coração é um início de paixão. Não, Mitaka-asa não está completamente apaixonada pelo Denji, e eu vou explicar o porquê eu acho que a Yuru não vai conseguir transformar o Denji em arma, tá bom? Já já chego lá. Porque, bom, depois de surpreender ela dessa vez, o Denji surpreende mais uma vez, dizendo que dessa vez ele vai mostrar como é o melhor encontro de todos, o melhor encontro possível, porque ele tem muito mais experiência. Bom, ele teve um encontro com a Makima e teve um encontro com a Reze. Não deu bom em nenhum dos dois encontros, se a gente for ver, mas foram encontros, então tecnicamente talvez ele tenha realmente mais experiência que ela. Isso não prova tanta coisa, mas ele diz isso pra ela, o que a surpreende, e ela começa a ficar corada, porque ela conhece o Denji, mas não o Denji que aparenta na parte mais externa, pela sua aparência, pelo que ele fez e tudo mais, mas o Denji como ele é na sua natureza, como ele é uma pessoa assim como ela, e o quão eles dois são bem parecidos. São duas pessoas que infelizmente vivem sozinhas, não tem os pais, não tem as mães, não tem pessoas ao seu redor, os seus amigos todos foram embora, a Yuko, ela não sabe que morreu, mas foi embora também, então não lhe sobrou ninguém.
E os dois sentem essa carência de atenção e também de reconhecimento. E os dois, nessas conversas que eles tiveram no capítulo passado, ambos se reconheceram como alguém importante. E aos poucos eles vão construindo essa amizade que pode se tornar mais pra frente realmente em amor. E nisso ela topa sair com ele, só que é nesse momento que aparece a Yoru dizendo assim: puxa, então esse é o sentimento que é o amor? Só que lembrando, a Yoru não sabe exatamente o que é o sentimento do amor e apenas a Mitakaasa está gostando do Denji. O Denji gosta da companhia dela, mas ainda não se apaixonou completamente. Então se o Denji não está apaixonado completamente, talvez não seja possível que a Mitaka transforme ele em arma, porque ele não é dela. Ela não vê ele como algo dela. Na verdade, ela vê ela mesma como algo do Denji, entendem? É o oposto que acontece aqui, e por isso que não vai dar certo o plano da Yoru. E é então que a Yoru ela fica pensando assim: poxa, por isso que eu tô na sua cabeça, que eu tô sentindo esse sentimento de amor, de talvez gostar de alguém. Então sim, a Mitakaasa começou a se apaixonar, mas não está ainda apaixonada, que ainda é um processo até chegar no amor de verdade, gostar e tudo. Ela tá nesse início, é algo que vai ser trabalhado com o tempo. Tanto que ela fica ali tímida porque ela percebeu que tem um pouco de verdade no que a Yoru tá falando. Só que a Yoru diz que vai seguir o plano, troca de lugar com ela, dá uma batidinha no Denji e tenta o transformar em arma, e é aí que acabamos o capítulo. Esse capítulo, ele começou com uma alegria, um sorriso no rosto, né, com os dois e tudo, pra chegar no final e eu ficar assim: não acredito, Fujimoto, que você tá metendo essa. E outro detalhe é, sim, a Mitakaasa provavelmente vai transformar sim o Denji em arma. Prova essa é que quando o Chainsaw Man, a segunda parte, iria sair, a promoção dele era um Kokopi do lado da Mitakaasa, segurando uma motosserra, parecendo bastante com o Potita. Então nós podemos entender que em algum momento realmente isso pode acontecer, mas que o Denji continuará vivo ou por ser imortal, ou porque quando ela pegar e tentar transformar o Denji, ela vai transformar na verdade a Potita ao invés do Denji, deixando o Denji sem a Potita, vamos dizer assim, entende? Como se ele se transformasse dessa vez em uma pessoa normal. Isso aqui é apenas uma possibilidade que eu tô trazendo pelo Chainsaw Man ser esse ser diferente. É o único demônio diferente que nós temos ali em Chainsaw Man, que provavelmente pode trazer essa complexidade para ela transformar ele. E outra possibilidade é ela não transformar, porque aquilo ainda não se transformou em amor, não é paixão. E no amor você não sente que a pessoa é sua, na verdade você sente que você é dela. E aí se a pessoa sentir a mesma coisa, aí sim a gente tem uma reciprocidade, e tendo uma reciprocidade, aí sim, quem sabe, a Mitaka possa transformar de fato o Denji em arma. O detalhe do professor é o seguinte: por que a Yoru sentiu que o professor era dela? Porque ele se sentia dela. Então isso promove que ela consiga entender aquele professor que ela utilizou como arma como dela. Já o Denji ainda não sente o mesmo. Ele gosta da Mitaka, gosta de andar com ela, mas não se apaixonou completamente. Quer sair, quer conhecer. E por isso que o sentimento da Mitaka ser do Denji nesse momento, dela se apaixonar por ele, dela ter algo por ele e não ele por ela ainda, provoca essa separação onde nós não temos ali a Mitaka podendo transformar o Denji em arma. Acharam isso interessante? Espero o comentário de vocês aí embaixo, porque nesse capítulo que foi demais, nós acabamos por aqui no vídeo. Espero que não tenha ficado tão longo, embora alguns disseram que é legal quando eu falo bastante, mas é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez para todos vocês que estão me acompanhando, agradeço de coração, sigam comigo nessa jornada, fiquem aqui junto comigo acompanhando Chainsaw Man, vamos junto nessa, galera, e vamos deixar o canal crescer aqui para nossa comunidade Chainsaw Man aumentar cada vez mais, e que possamos ver Chainsaw Man não de uma maneira cômica e meme, mas também nas suas partes sérias, detalhadas, sobre as nossas próprias vidas. Eu fico por aqui, galera, até uma próxima, um beijo no coração, fui, valeu, rock and roll, baby, fui!